Bom dia, gente. É, eu hoje eu queria dar uma volta. Eu queria pegar umas coisas de RDF que eu não peguei na aula passada, né? É, eu pulei algumas coisinhas e eu queria voltar lá. O pessoal lá da Noruega, eles fazem sempre esse repetition, e eles retornam algumas lembro algumas coisas, eu vou aproveitar isso para repassar tudo que eu falei na aula passada e parar em alguns tópicos que eu queria expandir, né? Então a gente veio, né, que o RDF, as triplas RDF são usadas para representar conhecimento no web semântica, na web semântica, né? Eles são é um padrão do W3C, né? E tem várias serializações, que em RDF todo o conhecimento é representado por triplas, e uma tripla consiste de um sujeito, um predicado e um objeto. Isso é importante lembrar sempre essa estrutura daqui. Alguma coisa, uma relação e outra coisa do lado de cá. E aqui é um exemplo, estou dizendo que Germany é do tipo, que é a relação country, que é outra coisa, né? Que é um conceito, aqui é uma relação, uma propriedade, aqui é outro conceito. E a gente pode ter os kill names, que são abreviaturas de URIs. Por exemplo, RDF é a abreviatura desse, o RI aqui, GIL é a abreviatura dessa. E a gente notou que tem algumas dessas abreviaturas que são, como é que eu vou dizer, são já muito usadas pela comunidade, então, de certa forma, elas são reservadas. Então, RDF é sempre essa URL aqui e por aí vai, né? Aqui está a expansão dessa tripla, né? Eu tenho o RDF, que é essa grande aqui, o GIL, que é essa grande aqui, e aqui eu tenho a expansão dessa tripla. Então, aqui o nome completo com Germany, o nome completo com Type e o nome completo com Country. Note que para o computador, isto aqui e isso aqui, as duas, são exatamente a mesma coisa. Isso aqui é feito, esse formato aqui é feito para nós humanos, porque a gente tem mais dificuldade de entender essas strings muito grandes, né? Então, isso é feito para consumo de humanos. O computador vê sempre como isso aqui, né? Ele expande e vê isso como essas triplas grandes aqui. E por que os nomes tão grandes? Porque nós queremos nomes que não... Nós não queremos conflito de nomes. Uma URL, uma URI deve sempre se referenciar a um conceito, certo? Eu posso ter duas URIs para o mesmo conceito, mas não devo ter uma URI para dois conceitos. Por isso que a gente precisa de nomes bem grandes, porque existem milhões e milhões e milhões de conceitos por aí. A gente falou que a gente usa as URIs, né? As URIs, elas, toda a string que está nela faz diferença, né? Então, a porta 80, aqui, se tiver na URI, faz diferença. O HTTP e o HTTPS faz diferença também. E o RI, o RDF 1.1, ele passou a usar as IRIs também, né? A diferença de uma URI para uma IRI é que IRIs usam caracteres internacionais, né? O TF8, enquanto que as URIs são compatíveis com as URLs, então por isso elas usam só ASCII2, ok? Eu geralmente não uso IRIs por problemas de interoperabilidade, né? As URIs podem ser convertidas para URLs,
não tem problema nenhum, mas é um passo a mais. Então, eu prefiro usar as URIs mesmo. Duas URIs são iguais se e somente se elas são equivalentes usando esse padrão, o Simple String Comparison, e isso está de acordo com a seção 5.1 do RFC 3987, que é quem criou o RDF 1.8. Mais normalizações não devem ser feitas quando comparando IRIs para equalidade. Então, isso aqui é como as IRIs são comparadas. As IRIs são problemáticas também nesse sentido, né? Lembrando que existem milhares de caracteres e alguns caracteres de algumas línguas são idênticos a alguns caracteres de outras línguas. E aí pode causar certos problemas, né? E o que a 3987 disse que essa Simple String Comparison é o que você consegue comparando caractere por caractere, como no string equals. Então, aqui, ele simplesmente faz comparação de caractere com caractere, mesma coisa aqui que essa função aqui do JavaScript. Né? Então, IRIs são case sensitive. Ok? E está na definição, ok? Conjuntos de triplos RDF são representados como grafos direcionais, ou seja, tem direção. A direção é sempre do sujeito para o objeto. Então, aqui é uma relação entre Germany e country, certo? Esse aqui é o sujeito, esse aqui é o objeto. E a relação aqui é type. Então, tem uma direção aqui do relacionamento. Né? A mesma coisa de Berlim para cidade, Berlim para Germany. Isso aqui, por exemplo, é a representação da primeira tripla, né? Germany do tipo country. A segunda, né? Berlim é do tipo cidade. E a terceira, que é que Berlim está contida na Alemanha. Né? Então, isso aqui é a representação em um grafo das nossas três triplas RDF, ok? Representações gráficas não são sempre um fit perfeito, né? Berlim está contida na Alemanha e containment é uma propriedade. Né? Então, Berlim está contida na Alemanha. Então, Berlim contida na Alemanha. E contained in é uma propriedade. E aí não ficou tão grafo desse jeito, né? Então, existem limitações quando você fala que RDF é um grafo. Tem algumas coisinhas que não ficam perfeitas, mas é uma boa aproximação você pensar nisso como um grafo, é uma boa aproximação. Aqui é uma propriedade, você pode ter uma propriedade, ela própria é uma entidade e, como tal, ela pode ter outras propriedades aqui. Mas a gente fala de RDF como grafo, certo? Então, aqui, apesar desses pequenos probleminhas aqui, eu sempre vou falar de RDF como um grafo. E grafo é uma boa representação para RDF. A gente falou de literais, isso é importante. Os objetos das triplas podem ser literais, e literal é uma repressão de dados, né? Então, os nós no grafo RDF pode ser tanto resources, são os nossos nós até agora, né? Isso aqui é um resource, isso aqui é um resource, isso aqui é um resource. São resources e literais, né? E sujeitos e predicados não podem ser literais, não podem ser dados. E os literais, né? Eles também têm um tipo que é dado também pela URI,
né? E eles representam dados. Então, se eu digo que Berlim tem uma população de 3 milhões e 500 mil pessoas, né? Eu tenho essa string aqui representando o número e tem uma URI aqui representando o tipo. Lembrando que XXSD dois pontos é um prefixo que é expandido para uma URI completa aqui, né? Quando o tipo não é dado, né? Ele é string. Então, essa aqui, Berlim name, Berlim, é a mesma coisa que Berlim name, Berlim é XSD string, né? E strings também pode ter uma language tag, né? Onde você tem aqui o string e uma arroba, uma linguagem, duas letras que representam um código de linguagem, um código internacional de linguagem. Isso aqui não foi feito, não foi criado pelo RDF, eu nem sei quem criou isso. Isso acho que não vem nem da computação, já vem de outro lugar. Mas existe esse código internacional onde você pode colocar as línguas dos países em duas letras. DE, N, PT. Ainda você ainda pode usar o tracinho e colocar também especificações como PT-BR, para dizer que é o PT que é o português do Brasil. E geralmente a gente representa no grafo RDF esses nós como retângulos, certo? Então, os redondinhos são os nossos resources, os nossos recursos, e retangular são os nossos literais, os nossos dados. Os literais são muito importantes porque é lá que está realmente a informação de dados, altura, população e por aí vai. A gente falou de blank nodes, que é um recurso que não tem URI. E se eu digo que existe uma cidade na Alemanha chamada Berlim, então existe uma cidade que eu não sei qual é, que tem o tipo cidade, ela está contida na Alemanha e ela tem o nome Berlim. E eu não tenho uma URI para ela, né? Então, ela é um nó branco, blank node, que tem essa relação com cidades, tem essa relação com o tipo cidade, ela é uma cidade, ela está contida na Alemanha e ela tem o nome Berlim. E ela não tem um RI. Por que ela não tem um RI? Por uma decisão de modelamento minha. Pode ser que eu não saiba o RI dela nesse contexto aqui, nesse momento, eu não sei o RI dela. Eu sei que a Alemanha tem uma cidade chamada Berlim, e eu não sei o RI dela por alguma razão. Eu ainda vou procurar no GeoNames e tudo mais. Ou pode ser que na minha modelagem eu não ache importante que cidade tenha o RI. Por alguma razão, eu acho que cidade não tem o RI. Ok? Alguma pergunta, gente? Nesse ponto aqui, eu acho interessante a gente parar um pouquinho e pensar nessa hipótese aqui. Eu estou falando de modelagem, né? Isso aqui é uma opção de modelagem. Eu podia colocar uma URI aqui? Posso. Eu posso simplesmente criar um URI e colocar. Essa decisão, se você vai usar ou não uma URI, tem a ver com o seu modelo. Possa ser que eu não quero que alguém referencie uma cidade no meu modelo e por isso eu não ponho o RI nela. Sem o RI, ninguém pode referenciar isso aqui no meu modelo. Ninguém pode dizer a cidade, o RI do modelo do Dilvan. Porque não tem, isso aqui não tem o RI, ninguém pode fazer isso. Então pode ser uma decisão de projeto minha. Eu não quero que ninguém faça isso. Por exemplo, endereço. Endereço foi um exemplo que a gente colocou, né? Com nome, com rua, número, estado, cidade. Então, a minha decisão de modelagem quer dizer, não, eu não quero que ninguém saia por aí referenciando endereços no meu modelo. E eu simplesmente decido, então, que eles vão ser blank nodes. Ok? Opa. Pergunta aqui. Quantas triplas estão representadas aqui? Podem colocar no... Se quiser falar, pode. Se quiser colocar aqui no chat, também pode. Quantas triplas eu tenho aqui?
E aí, gente? Todo mundo vai ter que colocar o número aí, hein? 4. 4 triplas. 4. O resto da galera? Vamos lá, gente. Que os outros Estou são contando labels, né? aqui. E aí? Não, eu quero que todo mundo põe um número aí, vai. Vamos, deixa ser. Vamos fazer uma coisa mais interativa hoje. 4. Não vale nota isso aqui. Maria Alice, Vinícius. Eu ia falar duas, eu tô bem perdida, então. Quantas triplas? Por exemplo, Norway, Has Capital, Blanknode é uma tripla. Né? Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Por exemplo, Blanknode é um lugar, é outra tripla. Certo? E por aí vai. Vamos, gente. Vinícius, você não tá aí, não? Oi, tô pensando aqui. Acho que é Tá 4 bom. também. Deixa eu ver quem tá mais aqui. É o Maria. Deixa eu ver aqui nos outros, quem tá aqui. Tô conseguindo enxergar. Deixa eu aumentar aqui. Agora eu vou ver. Pedro. Quantas tem aí, Pedro? Pode escrever ou pode. Quantos? Não, peraí. Eu também não tenho certeza absoluta, não. Eu acho que tem um número razoável, viu? 10. Ah, Alexandre, Pedro, William. Ah, por que não, Pedro? Não perde nada por chutar. William. William, você tá aí? Deixa eu ver aqui quem mais. Dos outros aqui. Deixa eu. Recorde. Ué. Ah, tá aqui. 8. Bom, vou considerar que os outros estão só. Estão assistindo algum filme aí e estão só com a janela aberta, hein? Ninguém mais? Bom, eu vou tentar aqui. Eu também não faz tempo que eu não vejo essa transparência. Eu realmente não lembro quantas tem aqui. Mas vamos tentar. Norway has capital, Blanknode. Eu considero uma. Né? Norway has capital, outro Blanknode. Vou considerar duas. Um place, 3, city, 4, name Oslo 5, name Oslo 6. Aqui a place 7, city 8, Oslo 9, Oslo 10. Mas eu acho que Oslo e Oslo são a mesma coisa. Então, eu eu vou acho que tirar sim. duas, ficar 8. Hã? Acho que é a mesma Vamos coisa. ver. Vamos ver. Não é label quando coloca vírgula assim? Ah, não, vírgula. Vírgula quer dizer que é name Oslo e name Oslo. Por isso que é vírgula. Ponto e vírgula quer dizer que o cara daqui, ó, tá, por exemplo, que a place e name Oslo são do mesmo nó, que é esse blank node aqui. Aqui é Do ponto e nome. vírgula, aqui é ponto e vírgula. E aí? São 8. Eu ia chutar 10, né? Mas são 8. Bom, vamos ver o porquê.
a gente não tem tripla repetida em RDF. Isso não pode ter em RDF, não pode ter tripla repetida. Se isso aqui não fosse um blank node, se aqui fosse um nó com nome, então isso contaria como um nó só. Certo? Porque essa tripla estaria se referindo à mesma tripla da de baixo. Mas, como isso aqui não tem nome, é um blank node, então esse blank node aqui é diferente desse. Se eu tiver 1000 blank nodes aqui, 1000 como é que chama? Colchetes aqui, são 1000 nós diferentes. Então vamos ver aqui. Eu tenho 2 blank nodes, são diferentes, aqui é o 1 e aqui é o 2. Eu tenho esse colchete aqui, fecha colchete, é um blank node, abre colchete, fecha colchete, é outro blank node. Né? Então, essa tripla aqui, eu tenho Norway Res Capital 1, é uma tripla. Aí eu tenho aqui um Resa Place, um é um lugar, que é isso aqui, um é um city, que é isso aqui. Aí eu tenho aqui que um é um name Oslo, beleza. Aí eu afirmo aqui que um é um name Oslo de novo. Não tem tripla repetida em RDF. Então, um name Oslo e um name Oslo são a mesma tripla. Essa tripla e essa são a mesma. Né? Então, aqui é uma tripla só. E a mesma coisa aqui. Norway tem capital nó 2. 2 é um lugar, 2 é uma cidade, 2 tem o nome Oslo. Então, dá 4, 4, 8. Isso aqui é bem importante, gente, que o fato de não haver triplas repetidas em RDF. Né? Então, se você afirmar... Lembre-se que cada tripla é uma afirmação. Se eu afirmar que o Brasil está na América do Sul, é uma afirmação. Se eu afirmar de novo, o Brasil está na América do Sul, mudou alguma coisa? Não mudou nada, ele continua na América do Sul. Se eu afirmar 3 vezes o Brasil está na América do Sul, bom, continua na América do Sul. Ok? Aqui eu estou dizendo que Norway tem uma capital que é um lugar que eu não sei. Que é um lugar, uma cidade que tem o nome Oslo. Aqui eu estou afirmando que Norway tem uma capital que eu também não sei. Eu estou dizendo que é para ter 2 capitais. Tem países com 2 capitais. Né? A África do Sul, acho que tem 2 capitais. Tem uns outros países que tem. São poucos, mas tem. Né? Desses países, geralmente, o governo, por exemplo, o poder executivo fica numa cidade e o poder legislativo fica em outra cidade. Então, eu posso ter. Elas são cidades, elas são lugares, até o nome de Oslo. Mas eu não sei, nessa altura do campeonato, eu tenho esse nó e tenho esse nó aqui. Pode ser, vai ver, existem 2 cidades com o nome Oslo e as 2 cidades com o nome Oslo são capital da Noruega. É pouco provável, mas que o modelo conhece, é o que eu afirmei. Note que para o computador isso aqui são strings. Certo? O computador não conhece a Noruega, ok? E aí, então, eu estou dizendo simplesmente que tem uma cidade aqui, que é um lugar, que é uma cidade, que é Oslo, que é um lugar, cidade de Oslo, e neste momento são 2 coisas diferentes, né? Eu posso ter, talvez, aqui, que aqui chama... Tem o nome Oslo e o subnome Oslo 1, e aqui subnome Oslo 2. O computador não sabe, ele não sabe como é que cidade é feita, nem nada disso. No futuro, a gente vai poder fazer reasoning sobre isso aqui. E no reasoning, eu posso decidir que toda coisa que é um lugar e tem nome Oslo é uma cidade. E essas 2 cidades aqui são a mesma cidade. Eu posso deduzir isso, mas no momento não é isso que eu estou afirmando. No momento eu estou afirmando que eu tenho... Oslo tem uma capital que é alguma coisa, que eu não sei o que é, que eu não sei a URI, que é um lugar, uma cidade e tem o nome Oslo. E aqui é a mesma coisa, cidade, um lugar e tem o nome Oslo. Ok? Então são 8. Na verdade, quando eu olhei a primeira vez aqui, eu achei que eram 10. Quando o Alexandre colocou 10 aqui, eu disse, não, esse cara acertou. Depois, quando o Felipe colocou 8, aí eu dei uma outra olhadinha assim. Aí, realmente, o Oslo é a mesma tripla. Bom, aqui tem 2 coisas para a gente aprender. Primeiro, que é uma tripla, né? O porquê que aqui são dois blank nodes, né? Quando abrir colchete, fechar colchete é um blank node, abrir colchete, fechar colchete é outro blank node. E aqui eu simplesmente mudei
como é que se diz, a maneira de eu representar essas tribos. Se eu tivesse representado desse jeito aqui, mesmo com o name Oslo aqui embaixo, 2 name Oslo, teria sido mais fácil até de ver, né? Do que essa representação aqui. E a segunda coisa é o seguinte, gente. Isso vai acontecer várias e várias vezes durante o curso. A gente, às vezes, porque a gente conhece as coisas, a gente coloca conhecimentos que não estão explícitos aqui. Porque a gente sabe que Norway é um país, que ela tem uma capital, que a capital chama Oslo, que só tem uma cidade chamada Oslo, a gente começa a colocar essas coisas no modelo. Se eu fizesse aqui, que seria, se fosse 2 pontos, Bacuri, 2 pontos, probiótico, Borogodó, para o computador seria exatamente a mesma coisa. Para o computador, isso aqui é um string, isso aqui é outro string, né? Então, para o computador, essas URIs são strings. Então, você não está falando, você não está dizendo a ele o que é uma capital, o que é um lugar, o que é uma cidade. Você não está dizendo, pelo menos aqui, neste momento, você não está dizendo isso. Então, você está falando uma relação aqui entre strings. Ok? Então, gente, a gente tende a colocar mais informação extraído do nome das strings, né? No caso, eu pensei em 4 porque o de baixo estava repetindo, né? Mas, na verdade, ele está falando de outra coisa, né? Dentro dele é outra coisa. Porque aqui dentro dele é outra coisa. Mas você vê que aqui em Oslo foi repetição, né? E por isso que ele colocou só um aqui. Mas é uma tendência muito que a gente tem muito de fazer, especialmente quando chegar na parte de lógica, que a gente começar a fazer como é que se diz? A fazer deduções lógicas, isso é pior ainda. As pessoas veem o nome Yangtze River, põe o rio Yangtze. Aí você já começa a pensar, pô, um rio, corre para outro rio e tudo mais. E talvez essa informação em particular não esteja lá ainda. Aí vocês vão perguntar, mas professor, você não disse que o computador sabia? E sabe. Eu posso colocar mais informações aqui que dizem o que é uma capital, como eu defino uma capital e tudo mais. Mas note que todas essas relações, no final da memória do computador, vão ser relações entre strings. E quando você colocar, associar esses strings a coisas do mundo real, isso funciona. Bom, se a modelagem tiver sido bem feita, isso vai funcionar. Ou seja, o computador sabe relacionar Borogodó com Picuinha. Aí, quando você diz que Borogodó é Noruega e Picuinha é Oslo, você vai ver que tudo que a gente deduz como humano sobre essas duas coisas funciona no computador. Ou seja, o computador vai ter todo o mecanismo para associar esses strings. O que fica faltando é só você pegar essa string e comunicar com alguma coisa que seja do mundo real, que nós também entendemos. E aí, se a modelagem tiver sido bem feita, isso vai funcionar. Inclusive, em algumas ontologias, isso é bem separado. Eles não colocam Norway aqui. Eles colocam um número. F1523. Que é isso que o computador vê. E aí, no label, eles colocam uma outra propriedade chamada label, eles colocam Norway. E isso facilita bastante a nomeação das coisas. Né? Professor, mas dificulta para nós humanos. Dificulta, mas várias ferramentas, como o Proteger, por exemplo, permitem que você mostre isso aqui com a URI ou com o label. Aí, quando você muda para o label, as coisas ficam claras. Quando você muda para a URI, é interessante que você veja a visão do computador. Eu tenho uma string que tem uma relação com outra string. Quando eu mapeio isso aqui para o mundo real com labels, aí beleza. Opa, o computador está certo. Realmente, essa coisa que eu nomeei como Noruega tem essa relação com essa outra coisa que eu nomeei como Oslo. Se você passar isso para o chinês, ele vai dizer, essa coisa que eu nomeei como Wu Xin Xin Fan Fon tem realmente relação com essas coisas que eu falei, que era nha nha nha, vrim vum. O meu chinês é muito pior que o meu francês. Certo, gente?
Beleza? Isso é importante para a gente tirar do caminho. Só mais uma coisa interessante. Um dos motivos de se colocar número aqui em vez de label é que em vários campos de conhecimento existe um problema com nomes. Por exemplo, em biologia, eles brigam muito sobre nome. Não, o nome de dinossauro é o Archaeopteryx primogênitos. Aí o outro dia, aí daqui a uns 2 anos, não, se descobriu que, na verdade, ele não é, ele é o Archaeopteryx neogênico. E isso vai mudando e tem muita briga. Então, se você coloca um número em um label, você faz a sua vida como ontologista muito mais fácil. Porque você diz, cara, olha, briguem e me diz aqui o nome. Você vai lá e muda o label. Daqui a um mês, não é mais esse. Você muda o label de novo, certo? E para o computador, o problema de você ficar mudando a URI é que se você publica uma ontologia, essa URI começa a ser usada por terceiros, né? Então ele começa a anotar, por exemplo, dado dizendo que esse dado aqui é noruego. Se você começa a mudar a URI, não tem jeito daquela pessoa que anotou saber da sua mudança. E aí o que acontece é que você coloca uma URI nova e aquela URI antiga fica ou sem uso, você perdeu aquela informação, ou você vai ter que inventar um esquema para mapear aquela URI com CMS para essa nova URI, o que é complicado. Então, a melhor prática é você mudar as URIs o mínimo possível. Por isso que em certos campos vale muito a pena você colocar um número aqui, ou alguma coisa que não tenha, não precisa ser exatamente um número, mas um código qualquer, que isso vai evitar mudanças de URI por problemas puramente de mudança de nome no domínio. Beleza? Bom, mas vamos continuar? Aqui eu entraria no Gena, só que antes de entrar no Gena, eu quero falar sobre... Não. Eu quero falar sobre algumas coisas que eles não falam ali, mas são interessantes da gente falar. RDF. Vamos lá. Eu acho que esse aqui eu já passei para vocês, mas deixa eu só dar uma passadinha aqui. É aquele tutorial de Web Semântica, RDF, eu já passei isso. A gente já falou disso, né? Eu comentei na aula, né? Basicamente, eu mostrei as triplas aqui. Aqui é uma serialização. Esse tutorial é um pouquinho mais antigo, então ele passa um tempo maior falando, mostrando, por exemplo, a serialização XML, que era mais, RDF XML, que era mais comum, né? Mas hoje tem várias serializações, a gente geralmente só fala um pouquinho da Turtle, que é o que a gente usa, é mais simples, né? Então aqui, Blank Nodes. Aqui tem um exemplo em Python, de biblioteca trabalhando com RDF. Eu não vou falar disso, não. A gente vai ver a Gena. Só que antes de ver a Gena... Vamos, meu filho. Eu quero falar um pouquinho aqui de alguns tipos de RDF que ele não fala. Não, bom. Bom, de RDFS, eu quero... Literais. A gente falou de literal, né? Eles têm tipos de dados, eles podem ser float, inteiro, booleano, e são definidos nos esquemas XML, né?
Aliás, eles são definidos, mas você pode criar os seus próprios tipos também. A gente vai ver depois. E aqui está um exemplo de data types. Então, por exemplo, aqui é em XML, eu não vou nem falar disso. Aqui embaixo é a mesma coisa aqui embaixo, só que em Turtle. E aqui eu estou dizendo que o ISBN tem um número de páginas, aqui inteiro, aqui é um ano, então 2000 é um ano, isso aqui é um float. Aqui é um string com língua, inglês e francês. Isso aqui é um XML literal. Você pode colocar um pedaço de XML dentro de um literal, se você quiser. Ele se transforma num literal XML. Então, aqui, por exemplo, tem um apply, Laplacian, CF, apply, math, blá, blá, blá. Aqui ele deve estar colocando uma fórmula matemática. Né? A gente falou de vocabulários, né? Do WCOS, o FOF, o Good Relations. O Good Relations são termos de e-commerce. Né? O Creative Commons, que tem classe sobre copyright, licenças, e o esquema.org, que é importante porque é o padrão que o Google e outros buscadores usam para descrever coisas do mundo. Então, tem eventos, organizações, lugares, reviews, coisas que você acharia numa webpage que são interessantes que você saiba o que é. Ok? E, finalmente, a gente vai voltar a falar de RDFS, mas antes disso, eu quero falar sobre coleções. Bom, coleções, né? São maneiras de você colocar várias coisas em RDF, né? Listas e por aí vai, né? Então, você tem exemplos, né? De coleções, de containers e por aí vai. No RDFS, ele junta também algumas propriedades interessantes, como comentário, se alço, valor e por aí vai. Por exemplo, a gente pode ter a seguinte afirmação, né? Que book inventory, inventário de livros, é uma coisa que consiste de ISBN 1, ISBN 2, ISBN 3 e por aí vai. Né? O que dá para fazer simplesmente você colocando, né, repetindo o type aqui, né? Ou você repetindo a relação de book, inventário, com esses livros aqui. Então, eu posso ter uma relação que contém. Então, book inventário contém ISBN 1, o ISBN 2 e por aí vai. Só que triplas não tem ordem. Né? Então, se eu digo que esse livro aqui está o primeiro de uma relação de contém, e esse aqui está segundo numa relação de contém, isso não quer dizer nada. Não existe uma ordem para uma relação. Eu só estou dizendo que o inventário de livros tem uma relação de conteúdo com esse primeiro livro, uma relação de conteúdo com o segundo livro. Então, não existe ordem aqui. E não dá para fazer isso com blank notes também. Então, foi introduzido pelo RDFS o conceito de coleções. E a coleção aqui, né, é uma estrutura de lista. Então, eu tenho, por exemplo, inventário qualquer, de livros, consiste de essa lista aqui. E essa lista é o quê? É um blank node que tem uma relação de first com esse livro aqui. Esse blank node é do tipo RDF list. Certo? E ele tem uma relação de resto, com esse outro blank node. Esse blank node tem uma relação de primeiro com esse outro livro, de tipo list, e de rest
com esse outro blank node. E aqui eu tenho uma relação de primeiro com esse livro e uma relação de resto com esse nó aqui, que chama RDF new. E era do tipo RDF list também. Esse blank node é do tipo RDF list. Se vocês lembram, isso aqui é uma definição de lista em qualquer linguagem, né? Eu tenho... Se vocês já trabalharam com Lisp, isso seria o car, isso aqui o CDR. Dificilmente vocês... Talvez o pessoal assim, mais maduro tenha usado o Lisp com car CDR, né? Mas o pessoal mais menos maduro não viu, mas é a mesma coisa que você tem de uma lista definida em C ou C++. Eu tenho aqui um ponteiro que aponta para o elemento que eu estou colocando aqui, e um outro ponteiro que aponta para o resto da lista. Ponteiro que aponta para o elemento que está representado aqui, para o resto da lista. Primeiro elemento, o resto da lista. Até que esse ponteiro aqui é null e termina a lista. Então, isso aqui é a mesma construção que você encontra em C e C++ para definir listas. E aqui eu tenho uma relação de ordem. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Certo? E outra coisa, por que isso aqui é um blank node? Esse blank node só está me ajudando a definir uma lista. Então, eu não quero que ninguém tenha a URI dele. Qual o sentido de eu ter a URI do segundo elemento de uma lista? Né? Eu quero ter a URI da lista, inventário, né? Tem uma lista, mas eu quero saber como chegar na lista, mas eu não quero que as pessoas tenham esses ponteiros de dentro da lista. Então, uma boa decisão de eu colocar isso aqui como blank node. Senão, você vai começar a ter gente com ponteiro para isso aqui, e se isso aqui muda, em vez de o conceito aqui ser o segundo de uma lista, passa a ser o nó que tem a URI XYZ. E eu não quero isso. Por isso aqui é blank node. Ok? Todo mundo entendeu, gente? Beleza. Então, aqui eu tenho uma lista, né? E em XML vai ser isso aqui, né? Só que em Turtle é simplesmente abre parêntese, aí primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Certo? Então, aqui vai ter uma lista. Aqui é uma lista, não é o nosso puro, não. Consiste de uma lista, e a lista vai ter essa relação aqui. Só que aqui no Turtle é muito mais conciso eu falar isso. Né? E aqui no list é menos conciso. Eu posso usar, para definir a minha lista, eu posso usar tanto isso aqui, RDF First, RDF Rest e RDF Type, como usar esses dois construtores, tanto esse, coleção, quanto esse aqui, de parêntese. Para o RDF é a mesma coisa, ele vai gerar, nas triplas, ele vai gerar a mesma, como é que se diz, a mesma estrutura. Então, ou seja, tanto você usar isso aqui, você vai ter essa estrutura aqui. Porque isto daqui não é uma tripla. Isso que está no meio aqui não é uma tripla. Então, esse nó aqui, isso aqui não é uma tripla, porque não posso ter uma coisa que está se referindo a uma, duas, três, quatro coisas, e isso ainda ser uma tripla. Né? Então, como isso aqui, na verdade, esse negocinho rosa é a representação disso que está aqui. Ok? Isso aqui são triplas. Isso aqui eu posso colocar numa triple storage. Isso aqui eu posso colocar num banco de dados voltado a grafos. Só que, em vez de colocar aquilo tudo lá, eu coloco desse jeito aqui, né? Digo que isso aqui é uma coleção. Aí fica muito mais fácil da gente ver o que está acontecendo, certo? Mas eu vou ter uma relação com essa coleção aqui, e aqui dentro vai ter uma série de triplas. Isso aqui fica mais fácil de você ver. Sequências. Você pode usar o RDF também no esquema. Ele criou a classe sequência. Né?
E aí ele tem uma semântica de um container sequencial. Então, eu vou ter aqui que inventory consiste de um blank node. Esse blank node vai ter essa relação RDF1 com esse cara, RDF2 com esse cara, RDF3 com esse cara, e esse blank node é do tipo sequência. Note que esse blank node aqui, ó, é do tipo lista. E esse blank node cá é do tipo sequência. Aqui tem um problema sério. Qual que seria? Aqui você vai ter um limite, né? Você não pode continuar isso ad infinito, né? Porque isso aqui é um label em RDF. Underscore 1 é um label em RDF, underscore 2 é um label em RDF. E vai ter uma hora que isso para, né? 1000, vão ter 2000 labels diferentes. Então tem uma hora que isso aqui para. Esse aqui está em XML e aqui está em Turtle. Então, inventário consiste de RDF type, isso aqui, RDF underscore 1, isso, e por aí vai. Né? Então, isso aqui, ó, é finito. E, bom, aqui é a mesma coisa, né? Aqui é em XML, aqui é em Turtle. E aqui é a mesma coisa, só que usando RDF-sec de uma maneira mais simplificada. Né? Bom, por razões óbvias, isso aqui não é muito usado em RDF. Listas são usadas, sim, bastante, mas isso aqui não é muito usado em RDF por causa dessa limitação aqui. Isso aqui é um label, isso aqui é uma URI, e ela tem que ser discriminada. E aí fica difícil você fazer... Não é que você não possa usar, você usar ele funciona, mas fica difícil você dizer que eu quero primeiro, eu quero segundo, eu quero terceiro, né? Você vai ter que fazer um cálculo dentro da URL, e é muito mais complicado fazer isso. Então, isso aqui não é muito usado. Bag são outros containers. O bag, você tem uma bolsa, não tem nenhuma semântica particular aqui, ou seja, não existe ordem, né? E out aqui, você tem que apenas um dos constituintes é válido, os outros não são. Eu nem lembro para que isso aqui serve, né? O problema é que esses containers quando eles foram definidos, o pessoal não fez uma definição completa para ele, né? Então, eles são definidos de uma maneira incompleta, então é melhor você não usá-los. Então, na definição original de RDF, eles ficaram incompletos e eles foram deprecated, ou seja, não use mais isso aqui em nada novo, né? Aqui você pode usar predicados repetidos para bags, ou seja, eu tenho uma relação, eu repito a relação, sei lá, o saco contém A, contém B, contém C, contém D, dá no mesmo efeito, porque quando você tem uma relação, você não tem ordem nessa relação. E aqui, para sequências aqui, você é melhor usar listas, né? Para usar sequência. Eu falo disso apenas para caso vocês saberem que em RDF existem coleções e para você saber que existem coleções que foram deprecated, não são mais usadas. Beleza?